Você já percebeu que algumas pessoas falam e a plateia desconecta, mas outras começam a apresentar e em segundos todo mundo presta atenção? Existe um motivo para isso e não tem nada a ver com dom, talento ou extroversão. Tem a ver com técnica. Eu sou o professor Regiano Vedovato e hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o exato método que eu aplico nas minhas palestras e apresentações. O mesmo método que me garantiu mais de 97% de aprovação com diferentes empresas, eventos e treinamentos. Se você precisa falar em público, apresentar projetos ou conduzir reuniões, o que eu vou te ensinar aqui vai transformar a forma como você se comunica. Por que as suas apresentações não conectam? Eu vou te mostrar a verdade dura. O fato é que as pessoas costumam julgar os outros de uma forma muito rápida, e numa apresentação não é diferente. A comunicação não é de fato o que você fala, é o que o outro entende. Por isso, estrategicamente, você precisa fazer um planejamento da sua apresentação. E por isso que hoje eu quero te mostrar aqui como eu faço esse planejamento baseado em 3 pilares. E a batalha numa apresentação é por atenção e não pelo conteúdo. Tanto é verdade que se você conversar com alguém que assistiu alguma apresentação sua depois de alguns anos, muito provavelmente ele vai lembrar das histórias que você contou, do início e talvez do final daquela sua apresentação, que foi uma apresentação que impactou, e não necessariamente do conteúdo que você apresentou. Então, a grande discussão aqui, a grande busca aqui, o grande desafio é você conquistar a atenção das pessoas à medida que o tempo vai passando durante a sua apresentação. E é por isso que uma apresentação impactante, ela segue uma estrutura muito clara que eu quero te mostrar agora. O pilar número 1, início impactante. Como as pessoas costumam julgar muito rápido os outros, é importante que você inicie muito bem a sua apresentação. Então, os primeiros minutos são fundamentais para que as pessoas possam ser impactadas por você e começarem a prestar atenção. É mais ou menos do tipo: nossa, não esperava por isso. Esse cara é diferente, essa pessoa é diferente. Vou prestar atenção no que ele está falando. E quais que são os elementos de um começo forte de uma apresentação? Bom, primeiro você precisa iniciar quebrando o padrão. As pessoas, normalmente, elas vão para uma apresentação pensando que vai assistir mais do mesmo. E quando você chega e quebra o padrão, obviamente você já consegue conquistar a atenção dessas pessoas. Pode ser em determinado ambiente, você pode iniciar com uma música animada, você pode entrar no palco ou diante da apresentação e fazer uma pequena brincadeira, algo que seja respeitoso, obviamente, com o público, com quem está aí. Você pode simplesmente utilizar algumas histórias curtas, histórias rapidinhas aí de 30 segundos, por exemplo. Inclusive uma que eu costumo utilizar nas minhas apresentações logo no início é quando eu conto um pouquinho da minha história rapidamente, né? Eu falo de onde eu sou, que eu sou escritor, sou palestrante e que eu tenho um casamento aberto, eu faço uma brincadeira, né? Inclusive hoje, quando eu saí de casa pela manhã para pegar o meu voo para chegar até aqui, eu deixei um outro homem dormindo na minha cama com a minha mulher. E o pior é que eu gosto disso ainda, né? Eu fico feliz com isso. Ou seja, uma pequena brincadeira, uma história curta, contando um pouquinho da minha realidade, da minha história. É claro que esse outro homem é o meu filho, chamado Davi José, mas as pessoas não sabem, aí as pessoas acabam rindo, querendo saber mais quem é esse homem. Então eu já quebro o padrão ali no início, conto uma pequena história de 30 segundos, 40 segundos, justamente para prender a atenção dessas pessoas. Uma outra forma também de você ter um início impactante na sua apresentação é você mostrar uma vulnerabilidade estratégica. Vulnerabilidade, ela tem a tendência de conectar. Por quê? Porque as pessoas olham para você e falam assim: ah, mas ele é como eu também sou assim. Então existem várias formas de você utilizar a vulnerabilidade estratégica. Você pode simplesmente contar uma história e te deixar mais vulnerável, algo que aconteceu com você, que é exatamente como aquele público. Eu vou usar um exemplo aqui para você. Recentemente fui dar um treinamento para uma empresa do agronegócio. Então, quando eu cheguei lá, existe sempre aquela resistência. Quem é essa pessoa? Um professor, um escritor vai querer vir aqui ensinar algo para mim, né? Que eu sou da roça, eu estudei agronomia, eu estudei veterinária, ele não sabe qual é esse nosso mundo, é diferente. E aí, quando eu cheguei lá, simplesmente eu contei uma rápida história da época que eu estudava no colégio agrícola, que eu me formei num colégio agrícola, numa dificuldade que eu passei lá nesse colégio, e automaticamente, então, as pessoas já se conectaram comigo. Por quê? Porque eu mostrei uma vulnerabilidade estratégica, e isso quebrou aquela barreira inicial, né?
quem é essa pessoa, por que ele está aqui falando comigo. Então, eu costumo chamar isso de ponto de afinidade. Quando você utiliza isso de forma estratégica, ele tem um poder muito grande de conexão. Uma outra forma ainda é você utilizar perguntas, e perguntas são sempre poderosas, desde que sejam feitas de forma inteligente. Quando você pergunta, por exemplo, olha, você sabia que existe um movimento mundial chamado de comoditização de produtos e serviços e que os produtos e serviços estão ficando cada vez mais parecidos entre si? As pessoas ficam refletindo, a maioria delas nunca ouviram falar disso. Então, é uma pergunta poderosa, estratégica, que quebra o padrão e faz com que as pessoas prestem atenção em você. Outra forma também é você criar uma tensão emocional leve. E aí, sempre que possível, obviamente, utilizar exemplos reais, exemplos seus, esses são mais poderosos. É claro que você pode utilizar aqui exemplos de pessoas famosas, de influenciadores, de pessoas que você conhece, que você admira. Mas é sempre bom lembrar que os melhores exemplos, o que mais conecta numa plateia, são sempre os seus exemplos. Até porque as pessoas estão naquele ambiente para assistir uma apresentação sua, para ouvir você falar, e não necessariamente para ouvir você falar de um terceiro. É claro que isso ajuda, isso funciona muito bem, tem muita gente que faz uma apresentação inteira só falando de exemplos, de cases, de grandes nomes, de grandes personalidades, mas eu tenho certeza absoluta que se você pegar aí na sua história, na sua vida, você tem sim como utilizar os seus exemplos do dia a dia para criar essa conexão, principalmente para você promover um início impactante na sua apresentação. E agora vamos para o pilar número 2. Pilar número 2 é simplesmente o conteúdo, um conteúdo que prende, ou seja, um conteúdo magnético, é um conteúdo que faz com que as pessoas prestem de fato atenção em você. E aqui você precisa ter um método, uma forma para entregar esse conteúdo e simplesmente não ser aquela pessoa que fique lendo slides, lendo a apresentação. A apresentação visual, ela é importante, fundamental para reforçar pontos importantes, para servir como um roteiro para você, até como um guia na sua apresentação, principalmente quando você está bastante inseguro. Agora, ela não pode, em hipótese alguma, servir de bengala para você que está apresentando, tá bom? Outra forma de você criar um conteúdo que prende é você contar histórias pessoais que reforçam o ponto importante da sua apresentação. E você pode criar aqui uma história sensacional, uma jornada do herói, pode, mas as histórias que mais conectam são as suas histórias, são os seus exemplos, são aquilo que aconteceu com você. E como é que você pode criar o seu storytelling, contar as suas histórias para criar um conteúdo que realmente prende, um conteúdo magnético? Olha, você pode utilizar, por exemplo, metáforas, essas metáforas podem ser simplesmente faladas ou visuais. Você pode levar alguma coisa até o palco, né? Tem gente aí que leva uma escada, leva uma maquete de um cérebro, leva, ou mesmo às vezes o flip chart para você escrever, desenhar. Isso tudo ajuda muito quando você utiliza metáforas, não é mesmo? E você sabe muito bem quem era um exímio contador de histórias através da metáfora. Jesus Cristo ficou conhecido, e é conhecido até hoje, através dos seus textos da Bíblia, por conta das metáforas que ele utilizava para poder ensinar as pessoas por onde ele passava. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de metáforas para você entender o que eu estou falando. O medo é uma sombra que nos persegue. Essa notícia foi um balde de água fria. Ou então, a vida é um palco. Ou ainda, carregar o mundo nas costas. Perceba que as metáforas é uma forma diferente de você relacionar o seu conteúdo com aquilo que você quer falar, com aquilo que você quer impactar, com aquilo que você quer fixar na sua plateia. Outra forma ainda, se você quer deixar sua apresentação um pouco mais divertida, você pode utilizar hipérboles, por exemplo. O que são hipérboles, professor? São aqueles exageros que a gente coloca na nossa linguagem, não é mesmo? Por exemplo, eu já te falei 1 milhão de vezes, estou morrendo de sede, esse livro pesa 1 tonelada, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Você utiliza de hipérboles para conectar, para deixar o seu texto, as suas histórias um pouquinho mais animadas, para que as pessoas também possam ficar conectadas naquilo que você está falando. Outra forma também de você mostrar o seu conteúdo magnético, um conteúdo que prende, é você mostrar o antes e o depois, utilizar exemplos, trabalhar sempre com uma forma mais simples, mais visual. Se você conseguir fazer as pessoas rirem ou chorarem, você está levando elas numa gangorra emocional durante sua apresentação, e cada vez que você faz essa gangorra emocional, você consegue fixar muito melhor o seu conteúdo, aquilo que você quer transmitir para as pessoas. Procure demonstrar aquilo que você está falando. Então, quando você fala de algo que é
grande, você realmente fala é grande. Se você fala que é pequeno, você fala que é pequeno. Você fala durante o caminho. Então você demonstra aquilo que você está verbalizando. É claro que dentro de um equilíbrio gestual, para não parecer simplesmente uma pessoa estabanada, mas que você consiga demonstrar aquilo que você está falando. Então, você vai representar um diálogo, está com o microfone aqui, você fala. E aí eu perguntei para ele o seguinte: olha, por que é que você vendeu dessa forma? E ele me respondeu: olha, o cliente me falou isso, isso, isso. E aí eu perguntei então para ele, ou seja, eu estou demonstrando, eu não estou simplesmente falando. E quando você utiliza esse simples teatro na frente da plateia, você faz com que as pessoas prestem mais atenção e você torna o seu conteúdo realmente um conteúdo mais magnético, algo que realmente prende a atenção das pessoas. E olha só, prestem muita atenção nesse detalhe, hein? Uma apresentação sem história é só informação. Informação por informação, a pessoa vai aí hoje em qualquer site de busca e consegue acessar. A informação, ela não toca em si. O que toca as pessoas é a história. Então, procure utilizar metáforas, hipérboles, storytelling, justamente para criar um conteúdo mais magnético. É claro que tudo isso que eu estou mostrando nesse vídeo para você é o que eu aplico nas minhas apresentações, o que me levaram a ter mais de 97% de aprovação nas minhas palestras e treinamentos em centenas de empresas. Isso não quer dizer que precisa ser exatamente a forma que você vai seguir. É apenas uma das formas. Uma forma, é claro, validada. Deixa eu saber de você, o que mais você utiliza aí na apresentação das suas palestras, dos seus treinamentos, das suas aulas, que você consegue transformar o seu conteúdo em um conteúdo que realmente prende a atenção das pessoas? Coloca nos comentários, eu quero saber o seu diferencial. E o terceiro e último pilar que eu utilizo nas minhas apresentações é um final memorável. Eu iniciei muito bem, iniciei em alta, aí eu equilibro a minha apresentação, onde eu vou transmitir todo o conteúdo, que é um conteúdo magnético, um conteúdo que prende a atenção das pessoas, que eu vou para o final novamente, buscando sempre terminar a minha apresentação em alta. Por quê? Porque você vai perceber depois de alguns anos, quando você for conversar com as pessoas que assistiram a sua apresentação, muito provavelmente elas vão lembrar do início e do fim. Do meio, eles vão lembrar muito pouco, tirando algumas histórias, algo que realmente marcou muito eles, mas de maneira geral, eles vão lembrar do início da sua apresentação, principalmente do final, quando você faz um final memorável. E como é que você pode fazer isso? É nesse momento que você começa a fechar os loopings. Então, eu vou abrindo loopings na cabeça das pessoas, eu vou jogando algumas informações durante as minhas apresentações, mas eu não finalizo essas informações. Por quê? Porque o cérebro, ele tem a necessidade de buscar o fechamento desses loopings, quando você fala lá durante a sua apresentação. E nesse aspecto aqui, você pode criar um conteúdo que realmente prende as pessoas. Inclusive, até o final aqui da minha fala, até o final da minha apresentação, nós vamos se aprofundar mais nesse ponto e eu vou trazer aqui uma dica que você vai poder aplicar ainda hoje. Perceba, eu criei um looping, eu comecei a falar em algo, falei para vocês que eu tenho uma informação importante que você vai poder aplicar ainda hoje e que mais adiante na apresentação eu vou passar essa informação. No final é onde eu começo a amarrar todos esses fechamentos. Eu começo a fechar todo esse quebra-cabeça. Lembra no início do nosso vídeo que eu usei o exemplo de uma brincadeira que eu utilizo eventualmente nas minhas apresentações, onde eu falo do meu filho, que eu deixei ele dormindo com a minha esposa e tal? Normalmente é no final aqui que eu fecho esse looping. Eu deixo aquilo lá no início, né? Eu falo que tem um outro homem dormindo na minha cama com a minha mulher e que eu gosto, e eu deixo aquilo aberto. E no final, quando eu vou normalmente contar a história final, que tem a ver com a minha família, com meu filho, eu fecho esse looping. Além de tudo isso, esse final precisa ter uma ressonância emocional. A pessoa precisa levar algo de impacto para casa. Eu tenho uma das minhas palestras que eu finalizo mais ou menos assim: olha, agora é com você. Sempre que alguém tentar fazer você desistir, sempre que alguém tentar fazer você parar, sempre que alguém tentar fazer você desanimar, eu vou subindo isso, utilizo música também, eu vou subindo e finalizando com essas frases de impacto, né, que mexe com o emocional das pessoas, para que as pessoas possam levar isso como ressonância emocional, algo realmente impactante no final. E é aqui no final que você vai também utilizar as suas histórias de superação, as suas histórias de vida, as suas histórias familiares que mereçam destaque. É aqui que você vai mexer com o emocional das pessoas, vai trazer essas histórias de uma forma muito bem contada, elaborada, de forma estratégica, para que as pessoas possam levar para casa, levar daquele momento, daquela apresentação, algo que mexa emocionalmente com elas, porque é isso que elas vão lembrar depois de muitos e muitos anos. Agora, pense comigo, de nada adianta também você criar belas apresentações se não conseguir vendê-las, não é mesmo? Coloque uma coisa aí
na sua cabecinha. Ou você aprende a vender de verdade, ou você vai sempre trabalhar para alguém que sabe vender. Se você quer aprender a vender as suas apresentações de uma forma simples e prática, clique no link que está aqui na descrição do vídeo e entre agora mesmo para o curso Neuronegociação, a nova inteligência em vendas consultivas. Assim você vai deixar de ser refém dos outros para vender as suas próprias palestras, os seus treinamentos, as suas aulas. E lembre-se, hein? Você não controla o tamanho da plateia, mas você controla o tamanho do impacto. Estou te esperando no próximo vídeo.